Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje, quarta-feira, o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista contra o Santos, lá na Arena Barueri, às 7h30 da noite, pela segunda rodada do Paulistão. Palmeiras que estreou contra a Portuguesa, né, no primeiro jogo aí venceu a Portuguesa por 1-0. O Abel Ferreira que entrou com uma equipe bem modificada, uma equipe diferente do que estamos acostumados. Ele mesmo disse que neste Campeonato Paulista, neste início de Campeonato Paulista, ele vai fazer um rodízio, ele vai fazer essa rodagem, colocar jogadores que não atuaram tanto no ano passado, colocar garotos da base para tentar recuperar os titulares, né? Ele quer os jogadores que ele considera como titular bem fisicamente, então ele não forçou tanto esses jogadores e acabou colocando um time bem modificado contra a Portuguesa, mas ainda assim conseguiu vencer o jogo com o gol do Luigi, que é um garoto da base. Então, porém, diferente do que foi contra a Portuguesa, é muito provável que o Abel Ferreira acabe entrando com um time um pouco mais forte, com jogadores titulares, né? Jogadores na qual nós estamos acostumados a ver no time titular. Então é bem provável que teremos aí a volta desses jogadores. Vale ressaltar que Flaco Lopes não atuou contra a Portuguesa por conta de uma gripe, assim como o Vitor Roque, que teve uma entorse no tornozelo, também por isso não atuou contra a Portuguesa, né? Esses jogadores devem voltar, então provavelmente teremos a volta da dupla Flaco Roque, né? Flaco Lopes e o Vitor Roque para este duelo contra o Santos. O Vitor Roque ele treinou normalmente nesta terça-feira e muito provavelmente ele aí já deve estar presente entre os titulares para o jogo contra o Santos, assim como o Flaco Lopes, que teve apenas uma gripe e provavelmente também já deve voltar aí e atuar no clássico lá na Arena Barueri. Tá? O Palmeiras teve uma nova baixa, que foi a do Jefté. O Jefté que acabou se machucando, né? E ele entra aí nesse grupo de jogadores que estão se recuperando de lesões. Então o Jefté se reúne, se juntou ao Paulinho, Felipe Anderson, o Lucas Evangelista e o Facundo Torres. Então esses jogadores aí estão se recuperando de suas lesões. Então o Jefté é mais um jogador que o Palmeiras perde por conta de lesão. Então ele vai ficar aí se recuperando dessa sua lesão que ele teve. Por outro lado, a gente tem aí, como eu disse, a volta dos prováveis titulares. Então a gente pode ter aí a volta, por exemplo, do Gustavo Gomes, do Piquerez, do Andreas Pereira como titular, do Veiga, do Flaco Lopes, do Vitor Roque, né? A gente pode ainda ter a continuidade do Marlon Freitas entre os titulares. Possa ser que o Marlon Freitas ele acabe permanecendo entre os titulares. E atuou bem, por sinal, contra a Portuguesa, tá? Foi uma surpresa muito agradável. O Marlon Freitas jogou muito bem, então é muito provável que ele continue aí também entre os titulares neste jogo contra o Santos. Então, um provável Palmeiras para este duelo contra o Santos, para o clássico, a gente coloca aí o Carlos Miguel. Vale lembrar que o Everton, que eu fiz um vídeo falando sobre a negociação dele, talvez não jogue, tá? Talvez não jogue, talvez o Carlos Miguel continue como titular, né? A não ser que o Abel Ferreira queira dar um jogo de despedida pro Everton. A gente não sabe exatamente quanto que ele vai sair, mas a não ser que ele queira dar um jogo de despedida pro Everton, por enquanto o Carlos Miguel é o titular. A gente pode ter o Kelvin, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martinez, Marlon Freitas e Andreas Pereira, Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? As únicas prováveis modificações que podemos ter aqui é em relação ao gol da entrada do Everton, a possível também entrada do Murilo no lugar do Fux, ou do Bruno Rodrigues no lugar do Vitor Roque, caso o Abel Ferreira não queira colocar o Vitor Roque já como titular no começo do jogo, tá? Então, caso o Vitor Roque não seja titular no começo, provavelmente teremos aí Bruno Rodrigues, que também saiu do banco de reservas e atuou contra a Portuguesa, tá? Então, esse é um provável Palmeiras para este clássico contra o Santos. O Palmeiras que vai tentar aí a sua segunda vitória. E vale lembrar que o jogo vai ser na Arena Barueri, porque o Palmeiras está trocando o gramado lá no Allianz Parque. Então, se eu não me engano, este mês inteiro de janeiro, o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque por conta da troca do gramado que está rolando lá no Allianz Parque. Então, enquanto essa troca rola, o Palmeiras, quando jogar como mandante, vai jogar aí seus jogos
na Arena Barueri, tá? Mas é isso, rapaziada. Este é um provável Palmeiras para este jogo contra o Santos, né? Tem daí a possível volta dos seus titulares, até porque é um clássico, né? Alguns jogadores que estavam machucados permanecem se recuperando. Jeff é uma nova baixa. Jogadores que não atuaram por lesão voltam, como o Vitor Roque, né? O Flaco Lopes também por conta de gripe. Então, muito provavelmente nós já teremos um time mais titular neste duelo contra o Santos. Beleza, rapaziada? E os jogadores que atuaram, né, os atletas da base, como o Luigi, o Arson, jogadores que entraram como titular contra a Portuguesa, muito provavelmente ficarão no banco de reservas. O Abel Ferreira que está colocando, dando oportunidade para esses atletas, mesmo que eles não atuem como titular, é muito provável que teremos eles ali no banco de reservas, caso o Abel Ferreira precise utilizar algum desses atletas da base. Firmeza, rapaziada? Mas é isso. Provável Palmeiras aí para este duelo contra o Santos, para um clássico, já apenas a segunda rodada do Campeonato Paulista e já temos um clássico, é apenas o segundo jogo do Palmeiras oficial na temporada e já temos um clássico aí contra a equipe do Santos. Fechou, rapaziada? É isso, tamo junto, um abraço.